Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o professor Júlio Rezende. Estamos aqui realizando a apresentação sobre a estação principal em Marte. Hoje é dia 4 de março de 2022 e somos a missão 106, né? Temos aí a participação da Suzana Vajão, professor Marco Mamoli, também a Leca, a Tori, né? E outros participantes também aqui, tá certo? Então, dando continuidade sobre a nossa estação principal, né? Nós apresentamos aqui alguns planos da SpaceX de chegada a Marte, né? Como é que eles estão imaginando, né? Aqui a chegada ao planeta Marte, né? Desde esse momento aí, né, de lançamento, né, chegada à órbita da Terra, depois os tanques eles são recarregados, né, para a viagem a Marte, tá certo? Então tem tudo isso aí, esses detalhes importantes aí para ocorrer essa viagem aí. E depois a chegada em Marte, né? A chegada em Marte lá. E aí um dos componentes importantes é esse realmente é o foguete Starship, né, que já foi feito um teste de uma versão, um protótipo ano passado, em 2021, e agora eles estão com a ideia do teste orbital, e aí ele estaria sendo reabastecido em órbita, né, para estar realizando essa viagem para Marte, né, até a chegada em Marte, né. Eu participei de um evento da Mars Society em 2019, lá em Los Angeles, e teve a participação do Paul Wuster, que é o engenheiro da SpaceX, engenheiro-chefe, e ele apresentou lá o modelo computacional, como é que seria o pouso da nave da Starship em Marte. Então, no modelo computacional, ela consegue pousar, né? Então, a gente não sabe se na vida real realmente, quando no computador, né, no modelo de simulações, funciona bem, mas quando vai para o mundo real, né, assim, para a engenharia realmente fabricar, a história é bem diferente, né? Então, é igual a questão da teoria e prática, né? Então, assim, no computador roda direitinho, mas para realmente, para a vida real, acho que fica esse grande desafio. Então, eles têm essa ideia de um teste orbital esse ano, um teste, uma viagem sem tripulação em 2024, possivelmente um voo tripulado aí em 2026, depois outras missões complementares. Vamos ver se isso realmente vai estar acontecendo aí nos próximos anos e a gente vai ter chance de observar isso aí nos próximos 10, 15 anos, esses planos. E a ideia dessas missões a cada 2 anos é que os dois planetas, Marte e Terra, eles estão mais próximos a cada 26 meses. Então, assim, tem que aproveitar essas janelas para estar realizando essas viagens, né? Essas missões a Marte. Como foi as missões dos Emirados Árabes, China e Estados Unidos em 2020, né, que tiveram sucesso, né, os satélites e os rovers chegaram em 2021. Então, aqui uma visão do Elon Musk, de como é que pode ser essa estação, essa cidade lá em Marte, né? Mas, no nosso caso, a gente está verificando algo mais inicial, mais simples, que seria uma estação para 28 astronautas, né? E aí a gente vai estar falando mais sobre a questão da estação principal, que seria o primeiro módulo que estaria chegando aí em uma dessas próximas missões a Marte, né? Então, primeiro a gente vai estar falando sobre a questão do design. Então, a gente o foguete Starship, né, da SpaceX. Então, ele tem uma característica interessante, que é a grande área de carregamento, de payload, né, e os seus 9 metros de diâmetro, que permite que seja carregado bastante coisa no interior dele aí. Aqui um conceito de como é que um veículo, né? Como é que alguns componentes eles poderiam estar sendo descarregados. Aqui uma representação, no caso, na Lua.
E aí a gente imagina aqui uma ideia de um dos nossos participantes, o Yash Rathore, estudante de arquitetura da Índia, que ele propondo como é que poderia ser, de repente, um habitat expansível, né, que isso permitiria levar mais conteúdos no interior, né? Então, uma das nossas participantes, a Mariana Guerra, uma estudante de arquitetura, ela visualizou que essas estruturas, então, elas teriam 9 metros, teriam 8 metros de diâmetro, né, 3 pavimentos, e ela fez uma outra proposição que, ao invés desse formato fosse circular, ele fosse hexagonal, em formato de colmeia, porque permitiria que esses componentes eles fossem arranjados de forma mais fácil, né, e também mais integrada, né, mais, inclusive até mais seguro, né, porque você teria de repente portas, airlocks, conectando esses diferentes componentes, né. Outro ponto é que ela, na proposição da Mariana, ela verificou pela quantidade de metros quadrados que não seria suficiente apenas um módulo, mas seria importante ter 3 módulos, que esses 3 módulos eles teriam funcionalidades diferentes, tá? Que a gente vai estar explicando aí. No caso dos assentamentos em Marte, nós imaginamos, um primeiro momento, na missão a Marte, ela vai ter uma equipe mínima, né, com apenas os equipamentos necessários, e depois começa a ter equipes maiores, com mais equipamentos, até você ter realmente como se fosse uma vila, né, com uma equipe completa, equipamentos completos. Então, a nossa visão do que a gente está observando seria uma estação para 28 astronautas nesse médio prazo aqui, né? Então, a gente verifica na estação principal algumas necessidades, um dormitório para 28 astronautas, banheiro, cozinha, refeitório, sala de estudo, sala de pesquisa, sala de treinamento, sala de controle, academia, espaço de convivência. Então, essa estação principal ela tem 3 módulos, 3 andares, design interno aconchegante, né, para estimular a criatividade, inspiração, conforto, bem-estar. E a proporção de Mariana é que sejam esses módulos eles sejam chamados de alfa, beta e gama. O módulo alfa ele seria para o repouso, o módulo beta seria para lazer e o módulo gama seria para a questão do uso científico e controle, né? Então, nós temos aqui no módulo alfa a característica de dormitórios, sala de estudo, banheiros. No módulo beta, nós temos cozinha, refeitório, sala de convivência. E no módulo gama, nós temos sala de treinamento, sala de pesquisa e sala de controle, aqui no módulo gama. Então, falando um pouco mais aqui sobre o módulo alfa, ele tem 14 beliches distribuídos nos 3 andares, tá certo? 2 banheiros e uma sala de estudo. Aqui no módulo beta nós temos no térreo a cozinha e refeitório, no segundo andar um espaço para convivência e no terceiro andar uma academia. E no módulo gama nós temos a sala de pesquisa no térreo, sala de treinamento no segundo andar e sala de controle no terceiro andar. Nós visualizamos como importante na estação principal termos plantas. Algumas das razões de termos as plantas a bordo é para avaliar a qualidade do ar, também trazer natureza ao habitat espacial, isso é importante para o bem-estar psicológico, menos estresse, mais saúde, né? Também a produção de vegetais que vão trazer a praticidade e facilidade para o preparo de alimentos frescos, né? Então, o conceito de pegar e comer ou piquenique. E também essas plantas elas podem ser úteis para criar um ambiente meditativo. Na estação principal, nós visualizamos aqui a evolução dos painéis das naves espaciais, a introdução de pequenas telas, até na cápsula Dragon, uma telas dos computadores que a gente conhece com sistemas de multifuncionalidade, né? Então, isso seria mais ou menos o tipo de computador que eles estariam utilizando lá, os sistemas para estar verificando muitas funções, né, que têm que ser controladas, né? Parte do sistema de comunicação e de informação é para verificar indicadores
as atividades que estão correndo na estufa, na estação de energia, na área de saúde e também na estação de saneamento. Que está a letra um pouco pequena aí para a leitura de vocês, mas nós precisamos saber algumas informações da estufa, né, principalmente relacionado a como está a operação da produção de alimentos, né? Também observar qual é a quantidade de alimentos que está sendo produzida. Então, se a gente tem 28 astronautas, a gente tem uma expectativa de uma produção X de alimentos, né? A partir aí da estufa. Então, o responsável pela estufa ele pode estar passando informações para o chefe de cozinha, que está na estação principal, então ele pode estar informando, olha, nós temos na segunda-feira a gente vai ter cenoura, vamos ter tomate, na terça-feira a gente vai ter, de repente, o alface, vamos ter a batata doce. Então, ele pode passar essas informações para o chefe de cozinha, para que o chefe de cozinha se prepare para produzir alguns alimentos baseados naqueles alimentos que estão vindo da estufa. Então, precisa essa comunicação com a estufa. Precisa a comunicação também com a estação de energia para identificar a quantidade de energia que está sendo gerada, seja da fazenda solar, do sistema de fissão nuclear chamado kilopower, né? E também entender como é que está a demanda de energia dos diferentes setores na estação. Então, de repente, pode ter um setor que está demandando de energia demais e, de repente, não tem energia suficiente, né? Então, isso precisa ser gerenciado. Sobre a questão da saúde, é importante ter informações sobre a saúde dos astronautas, já que eles estão num ambiente muito hostil, né? E submetidos a um elevado estresse, né? Uma situação aí de quase morte aí, né? Se eles tiverem contato com a atmosfera marciana, então eles precisam estar sendo monitorados, porque devido à atmosfera fina de Marte, eles vão estar sendo expostos a uma quantidade muito grande de radiação, e então existe uma grande chance deles desenvolverem diferentes tipos de câncer, né? E isso precisa ter um monitoramento constante muito rápido, né? Muito presente para identificar qualquer debilitação que vai tendo junto àquele astronauta ali para ter uma resposta, né? Uma abordagem de saúde o mais rápido possível, né? Ou de medicamentos, né? Que venham a ser utilizados para combater essa patologia que esteja iniciando, né, o desenvolvimento dela. Então, é necessário uma identificação muito precoce. Então, a estação principal ela se preocupa com essa questão da saúde dos astronautas. Por último, é importante a questão a conversa com o centro de saneamento, porque é o centro de saneamento que vai estar recebendo o gelo da superfície de Marte, vai estar tratando esse gelo, porque é um gelo absolutamente contaminado, né? E ele vai ter que ser transformado em água potável, é uma atividade extraveicular que tem que ser feita para coletar esse gelo, trazer para a estação, tratar essa água para transformar em água potável. É na estação de saneamento também que existe a avaliação, o tratamento do esgoto para ser transformado em água potável, e existe a produção de oxigênio. Então, a estação de saneamento ela é como se fosse o coração, né? O coração da estação. Se ela para, se existir uma falha sistêmica na estação de saneamento, você nem vai ter oxigênio, nem vai ter água na estação. Então, assim, seria o colapso, né, da estação com a morte de todos os astronautas. Então, é importante que ela funcione de maneira adequada, né? É da estação principal também que a gente realiza o monitoramento das condições externas, né? Se está tendo tempestade de vento, poeira, né? E se é segura a questão da realização das atividades extraveiculares ou as EVAs. Então, nós temos aí na estação principal sala de pesquisa, temos aí o dormitório, temos a cozinha, né? A cozinha ela pode estar sendo assistida por um robô chamado Molly, que é um robô que já está disponível no mercado, né? Que ele faz a leitura dos rótulos, ele entende o que está escrito no rótulo, ele pode seguir a orientação de um vídeo que está no YouTube, né? Pegando os elementos para a preparação do alimento, está muito interessante aí, né? Sala de jantar, a academia, né? Uma sala de estar, né? Pode ter uma piscina, pode ter uma hidromassagem, né? A academia, né? Que eles precisam ter um treinamento constante para ter a saúde deles, né?
Então, para evitar a perda óssea e muscular. Então, tudo isso são os elementos aí da proposição das características do design da nossa estação, aí, da estação principal. A segunda parte são as tecnologias aplicadas. Então, nós imaginamos algumas tecnologias para o espaço de relaxamento, como colchão de repouso, óculos de realidade virtual, equipamentos na cozinha como fogão, geladeira, freezer. No centro de controle de emissão, a questão dos computadores, antenas dos dormitórios, beliches e prateleiras, e na área de entretenimento, óculos de realidade virtual, banheira de hidromassagem e luzes de discoteca. Nós imaginamos que existem alguns recursos, muitos recursos que vão precisar serem transportados da terra, né? Como azeite, carne desidratada, frutas, temperos, peixes, né? Mas vão existir também recursos que vão ser possíveis produzir em Marte, como frutas, peixes, verduras, temperos e água e sal a partir do processamento do esgoto no centro de saneamento, né? Com a recuperação do sal, né? Dos dejetos humanos. Agora eu vou falar sobre a questão da gestão, né? Em relação à questão da gestão, nós imaginamos 4 posições: o comandante, o executivo-chefe, o chefe ou a chefe, ou a assistente, né? E aí o comandante é alguém de formação multidisciplinar, pode ser um bacharel em administração ou engenharia da produção, alguém com alta capacidade de liderança, alta resiliência pessoal. E algumas responsabilidades é o controle das atividades extraveiculares, a proposição de rotinas e protocolos operacionais, fornecimento de orientações para evitar riscos, a realização de atividades educacionais. Só um instantinho, vou mostrar aqui. Então, realização de atividades educacionais, orientação e acompanhamento das atividades extraveiculares, coordenação de rotinas diárias de comunicação com o Centro de Controle da Missão Terrestre da NASA ou de outras agências, instalações e comunicação com a tripulação em geral e, muitas vezes, comunicação com astronautas específicos, certo? A segunda posição é o chefe executivo, é um engenheiro, um profissional de tecnologia da informação, ou um engenheiro, né? Aqui também a questão das responsabilidades desse executivo-chefe ou dessa executiva é monitorar todas as operações, manter as instalações funcionando, monitorar a manutenção de rotina, organizar operações específicas, coordenar treinamentos, organizar operações e pessoas responsáveis e estimular a autossustentabilidade, envolvendo identificar elementos de auto-organização e automanutenção, autofixação e alerta aos outros. A terceira posição é o chefe, pode ser um gastronomista, um cozinheiro, um chefe de cozinha, uma nutricionista. E nós tivemos em uma das nossas missões a participação da doutora Sian Proctor, que ano passado ela foi formada como astronauta, realmente ela participou da missão da SpaceX em setembro de 2021, e na exposição dela ela estava ela trouxe essa imagem aqui que a gente achou muito interessante, que mostra o personagem Neo do filme Matrix, né, o ator Keanu Reeves, e nessa imagem ele está a bordo da nave Nabucodonosor e ele está reclamando que todos os dias ele só tem mingau de aveia, todos os dias. E aí ela trouxe essa imagem aqui para comentar que assim, deve-se evitar a todo preço essa situação que ela chamava de fadiga alimentar, quer dizer, quando você tem uma alimentação, a mesma alimentação que você repete ela todos os dias. Então, esse chefe de cozinha ele tem responsabilidades na definição do cardápio, das refeições, da logística, dos procedimentos de preparo de alimentos, avaliar requisitos nutricionais da equipe, planejar a disponibilização de alimentos, definir os turnos de alimentação. E aí ele tem que ser muito criativo para ter algo muito diverso, né? Assim, bastante diverso em termos de alimentação, né? Então, isso é interessante, assim, essa posição, porque é a alimentação que vai manter a autoestima também da equipe, né? A equipe
motivada, né? E aqui a gente tem uma imagem de alimentos que são pré-preparados, né, desidratados, né, e aí eles estão dentro de embalagens plásticas e eles fazem infusão de água quente, isso na estação internacional. E aí com a infusão de água quente, esses alimentos eles é, renovam, né, as características originais deles, né? Então, assim, a ideia é que a alimentação na estação, em Marte, nós tenhamos grande parte dos alimentos transportados a partir da Terra, mas aos poucos, à medida que a estufa ela vai funcionando, nós vamos tendo alimentos sendo produzidos, vegetais sendo produzidos em Marte, a gente vai tendo essa combinação entre os alimentos pré-preparados, trazidos, transportados a partir da Terra, com os alimentos produzidos na estufa em Marte. E aqui é uma foto de alguns alimentos produzidos na estação Habitat Marte, aqui no Rio Grande do Norte. Então, a gente tem aí alface, pimenta biquinho e, aliás, manjericão, pimenta biquinho e alface. Então, a quarta posição, então, seria um engenheiro, um profissional de tecnologia de informação, um psicólogo ou psicóloga. E aí, algumas responsabilidades dessa pessoa seriam enfatizar o bem-estar da equipe, a gestão de alimentos, apoiar o chefe de cozinha, coordenar a organização do dormitório, coordenar a academia e gerenciar ferramentas laboratoriais, rotinas de estudos e análise de amostras. Nós imaginamos um programa de treinamento que envolve tópicos como bem-estar, entretenimento mental, rotinas diárias e atividades do cronograma, ocupação saudável, diretrizes de saúde, meio ambiente e segurança, como manter as plantas nos ambientes espaciais específicos, novas habilidades baseadas em situações identificadas em Marte, operação dos sistemas, novas tecnologias, funções e tarefas de cada astronauta e simulações. Nós identificamos vários vídeos interessantes no YouTube, vídeos que orientam a preparação de alimentos, vídeos que mostram a natureza selvagem na Terra, então que ele possa se recordar de algumas paisagens que a gente tem no planeta Terra, vídeos sobre a história espacial, sobre meditação mindfulness, música para relaxamento, música para festas em Marte. Então a gente imagina que eles tenham terabytes de informações, terabytes de vídeos, de músicas de todos os estilos, né, de livros, né, para que tenha o entretenimento da equipe. Imaginamos, em relação aos recursos para o período de isolamento, 35 ml para cada quilo. Então, se uma pessoa tem 70 quilos, então você teria que estar multiplicando aí 35 ml, né, por cada quilo, então daria mais ou menos 2,5 litros. Teria também um cálculo de 3 litros para água para o banho, 2 litros para a preparação também dos alimentos e 1 quilo de alimento sólido, né? Isso que pode variar um pouco também, né? Pode, inclusive, ser mais, a água potável pode ser uma quantidade maior e a comida, inclusive, o alimento sólido pode ser um pouco menor também, mas lembrando que aí é alimentação para um dia. As orientações para as outras infraestruturas, uma preocupação, então, com hidratação, com higiene, né, para evitar contaminação. E, então, as nossas orientações para as outras infraestruturas são protocolos de rotinas e tarefas, protocolo de orientação de exercícios físicos, protocolo das refeições, novas informações e capacitações, protocolo de orientação sobre a comunicação com os familiares e os amigos na Terra. E a gente também é importante refletir sobre outros protocolos, outras orientações também. Aqui a gente vai falar agora sobre a questão dos protocolos, a importância de existir protocolos para a harmonia dos relacionamentos, equilíbrio psicológico, organização do quarto, manutenção das plantas, produção de alimentos e também manutenção da infraestrutura. Em relação à questão da segurança, a gente observa a importância da higiene, de estar observando os dados dos wearables em relação à questão da saúde dos astronautas, comunicação com o centro de saúde para ver as informações de saúde dos astronautas, protocolos para lidar com emergência psicológica e protocolos de simulação para lidar com acidentes também, junto com a estação de saúde. Algumas atividades ocupacionais, música, festas, né? Um dia de relaxamento,
jogos de tabuleiro, protocolo de yoga, exercício físico, sugestões de leitura e sugestão de conteúdos. A gente imagina o funcionamento de um jardim vertical aí na estação principal, né? E aí, para essa estação, para esse jardim vertical, a gente imagina um protocolo para cultivo, um protocolo para manutenção e detecção de ajustes, um protocolo para coleta de alimentos, protocolo para rotação e descarte da planta, horários para irrigação, polinização flor macho e fêmea, o ciclo da planta, o tempo de vida da planta. Então, esses aqui são alguns protocolos que a gente imagina para o funcionamento, né, desse jardim vertical. Sobre a questão da impressão 3D, nós imaginamos a necessidade de ter vários projetos, vários arquivos CAD que orientem a produção de alguns objetos, né? E também imaginamos um protocolo de degradação de produtos. Muitas vezes, produtos, bens que estão quebrados. Então, isso seria a trituração dos itens descartados, preparação de pallet, preparação do filamento para impressão 3D e a própria impressão, né? Então, teria o derretimento desse pallet aqui, transformando ele em filamento, né? Então, aqui, sobre a questão da impressão 3D, aqui tem uma impressora que usa argila, e a gente imagina que em Marte ele possa estar usando o regolito marciano, desde que elaborado uma composição que traga consistência e resistência, né? Também impressoras usando plástico, e impressoras também usando também o pós de metais, né? Agora, a última parte da minha apresentação, que são os spin-offs, que são tecnologias que estão em operação em Marte e poderiam ser aplicadas no planeta Terra, tá? Então, nós identificamos que já está em desenvolvimento, por exemplo, tecnologias para dormir. Aqui, no outro grupo que a gente participa, sobre medicina extrema, nós estávamos discutindo que um dos problemas da saúde dos astronautas é que, devido à falta de gravidade, o sangue ele pode se concentrar na cabeça do astronauta. Então, isso gera uma série de problemas. Enquanto que na Terra o sangue ele tende a ir para os pés, né? E assim, na falta de gravidade é diferente. E então, esse aqui seria uma tecnologia para ajudar a circulação do sangue no corpo do astronauta. Aqui, numa segunda foto, aqui, a gente tem um equipamento chamado VEG, que está a bordo da Estação Internacional Espacial, aqui, inclusive mostrando aqui a produção da pimenta Chile, né? Que tamanho bem considerável, a gente vê que a planta parece estar bem saudável, né? Então, isso já são aprendizados também que a gente pode trazer de volta. E também tecnologias para a construção do conhecimento. Então, aqui, de repente, a especulação de um óculos de realidade virtual da Apple, né? Ou poderia ser outro fabricante também, né? Para que ele possa usar, de repente, a realidade aumentada, a realidade virtual para a construção do conhecimento. Também tecnologias para economia de água. Nessa foto, a gente tem uma unidade de processamento de urina que está a bordo da Estação Internacional. E esse equipamento para o processamento de urina, quando ele foi transportado para a Estação Internacional, na década, acho que foi nos anos 2000, ele evitou que antes toda a água era transportada, né, a partir da terra. E aí ele começou a reciclar a urina. Então, ele diminuiu em 70% a demanda de água na Estação Internacional, porque grande parte da água que eles consomem é da reciclagem da urina, né? Então, existe até a coleta da urina e das fezes é feita de forma separada, né, para facilitar a recuperação da urina, né, a transformação da urina em água potável. Também tecnologias para a economia de energia, como o piso tátil, e também a tecnologia de reciclagem, como, por exemplo, um triturador, né, para triturar alguns elementos descartados para serem transformados novamente em matéria-prima, né, conforme um modelo da economia circular. Em relação à questão dos resultados que impactam a vida diária na Terra, nós tivemos, no início da pandemia do coronavírus, vários astronautas ministrando palestras pela internet, falando justamente sobre esses pontos aqui.
Então, eles explicando sobre como é que você pode ter uma circunstância de isolamento, de estar a muitos meses de distância do planeta Terra, como ter uma saúde mental nessas condições, como ter boas rotinas diárias, a importância de você ter rotinas, cada um de nós temos rotinas, a importância da ocupação saudável e também diretrizes de saúde, meio ambiente e segurança. Então, os astronautas que estarão ou estão em Marte, né, eles poderiam gravar vídeos ou dar depoimentos para a serem enviados para a Terra, né, comunicando sobre como é que é isso, como é que eles lidam e trabalham em Marte e como é que isso pode ser um aprendizado para a vida aqui na Terra. Por fim, a gente imagina que o funcionamento da estação principal ela pode trazer aprendizados acerca da saúde, acerca também da educação, já que esses astronautas eles precisam aprender muitos tópicos, né? Muitas informações de uma maneira até rápida. A importância da igualdade de gênero, então nessa estação de 4 astronautas aí poderia ser até a maioria de mulheres, né? Na composição dessa equipe aí, então poderia ser 3 mulheres ou 2 homens, 2 mulheres, né? A importância também relacionada à questão da água, né, com a grande preocupação com o uso da economia e eficiência do uso da água e da energia, e também a questão da reciclagem, né, que estaria relacionada aí com o objetivo 12, tá? Então, aqui são algumas referências, e aqui são os meus contatos, tá? Então, agradeço a atenção de vocês, e vou parar a minha apresentação agora.